Amanhã é o meu aniversário e aqui não há cá a Casa de Ferreiros Espeto de Pau, por isso eu vou mesmo fazer o meu próprio bolo. Este vai ser o meu bolo de aniversário. É um bolo de coco e noz recheado e coberto com baba de moça. A baba de moça foi o creme que eu escolhi para o meu bolo, mas depois fiquei na dúvida que bolo efetivamente é que iria usar para complementar a baba de moça. Um bolo de coco, que obviamente é uma escolha segura, ou um bolo de noz, que é uma conjugação tradicional com a baba de moça. Mas depois pensei, por que escolher se eu posso fazer os dois? E foi o que eu fiz. Fiz um bolo de coco, um bolo de noz, cortei ao meio cada um e depois intercalei camadas de bolo de coco, bolo de noz, bolo de coco e bolo de noz com a baba de moça lá pelo meio e depois cobri todo o bolo. Como se isto não fosse pecaminoso o suficiente, eu ainda caramelizei umas nozes e pus por cima para dar assim um toquezinho crocante. Eu fiz metade de uma receita de bolo de coco e metade de uma receita de bolo de noz e cozi cada uma dessas metades numa forma de 16 cm. Eu vou-vos deixar na descrição do vídeo as quantidades exatas que eu usei para fazer o bolo deste tamanho. Se vocês quiserem fazer o bolo de um só sabor, basta duplicarem a receita do bolo que quiserem fazer. E agora vou-vos mostrar então como é que eu fiz. Estes são os ingredientes que nós vamos precisar para fazer o bolo de noz: açúcar, nozes, manteiga, farinha, claras, fermento e canela. Vamos começar por triturar as nozes juntamente com a farinha, o fermento e a canela num robô de cozinha até que fique assim uma farinha e reservamos. Depois vamos numa tigela colocar a manteiga amolecida juntamente com o açúcar e bater com uma batedeira até que fique cremoso. Juntamos depois os secos que tínhamos reservados e continuamos a bater até que fique assim uma pasta. Reservamos e vamos bater as claras em castelo até que fiquem bem espumosas e firmes e vamos juntar pouco a pouco a esta primeira mistura, envolvendo delicadamente. Como sempre, eu gosto de juntar uma primeira parte de claras, cerca de 1/3, para aligerar a primeira mistura e depois as restantes claras então vou envolvendo com movimentos suaves de baixo para cima com uma espátula até que fiquem completamente integradas e a mistura fique uniforme. Esta é a massa do nosso bolo de noz que está prontinha a colocar numa forma e levar ao forno a 180 graus durante cerca de 40 minutos. E aqui tenho então os meus dois bolos. Este é o bolo de coco que eu já vos ensinei a fazer há 2 semanas, vou deixar o link no cantinho do vídeo, e este é o bolo de noz. Já estão os dois completamente frios e eu agora vou nivelar para eliminar aquele topo ligeiramente arredondado que se forma por cima, mas sobretudo para que eles fiquem exatamente da mesma altura. Eu vou também retirar uma camada muito fininha da base dos bolos, que é para essa parte mais escura não se perceber depois na camada do bolo. Então, agora que tenho os meus dois bolos nivelados, eu vou cortar cada um deles ao meio. Para isso eu vou girando a faca, para que a faca vá cortando o bolo todo direitinho. Vou fazer isso no bolo de noz, vou fazer isso no bolo de coco, e agora que tenho então os meus dois bolos cortados, que equivalem a 4 camadas de bolo, vou então montar o meu bolo. Tenho aqui a baba de moça que vos ensinei a fazer no vídeo da semana passada e vou deixar aqui o link para vocês irem lá ver. A receita é tal e qual aquelas quantidades. Vamos lá então começar a montar o bolo. No prato de servir coloco uma camada de bolo de noz e uma camada de creme. Eu vou usar uma destas colheres doseadoras de gelado, que é para garantir que tenho sempre a mesma quantidade de creme entre cada camada. Espalho com uma espátula e coloco uma rodela de bolo de coco. Eu vou alternar os bolos para ter um contraste de cores e de sabores. Espalho novamente uma camada de baba de moça, volto a colocar uma rodela de bolo de noz, espalho de novo o creme e por fim coloco a última camada de bolo, que é o bolo de coco. E agora venho com um pouquinho de creme, vou passar a toda a volta do bolo e também na parte de cima, que é para agarrar as migalhas soltas. Só depois é que coloco o restante creme e depois venho com uma espátula e aliso o máximo possível para que o bolo fique o mais lisinho possível, mas este creme vai ficar sempre com um ar rústico, ele não deixa um acabamento bem lisinho no bolo. Para mim isso não é um problema. Por fim, vamos tratar do crocante de noz, que vamos fazer muito simplesmente levando num tacho ao lume noz picada grosseiramente e açúcar em lume médio e vamos mexendo sempre até que o açúcar caramelize. Ao princípio o açúcar vai começar a ficar pegajoso e depois vocês vão ver que ele vai começar a ficar douradinho. Assim que as vossas nozes estiverem com esta cor bem dourada, retirem do lume, passem para outro recipiente e deixem arrefecer completamente. Depois de frias, partam em pedacinhos mais pequeninos e usem para decorar
fechar o bolo. Eu fiz apenas um rebordo na parte superior do bolo, mas se vocês quiserem podem fazer mais quantidade e até cobrir todo o bolo com estas nozes. Aliás, se vocês quiserem podem até usar estas nozes para pôr também no meio do bolo nas camadas. Por fim, vou só colocar um topper e está o meu bolo de aniversário prontinho. Eu estou aqui em pulgas para o comer, mas eu só vou poder fazer isso amanhã, o que quer dizer que eu hoje não o vou partir. Mas amanhã, quando eu estiver a comer, eu vou gravar para vocês verem como é que ele fica por dentro e vou deixar aqui umas imagenzinhas para vocês verem. Eu espero que vocês tenham gostado de partilhar, ainda que virtualmente, o meu bolo de aniversário e espero que vos tenha servido de inspiração para vocês fazerem os vossos. Até para a semana!